Olá pessoal, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar de um instrumento que é novo para mim, pois eu comecei a avaliar esse tipo de construto entrando no instituto que eu estou avaliando crianças que têm altas habilidades. E esse construto, ou seja, essa temática, é uma das coisas que você precisa avaliar quando você vai ver se a pessoa tem altas habilidades ou não, que é a criatividade. O teste é o TCFI, ele é o único teste validado aqui no Brasil que você pode comprar, que vem com o manual, com a folha de resposta, a folha de avaliação ali. Existe um outro teste que provavelmente vai ser validado, está em estudos pela Ângela Virgulin, mas ele ainda não é comercializado. Então a gente tem apenas esse que já está lá na lista do SATEPSE como favoráveis. O TCFI é o teste de criatividade figural e infantil. E uma das dificuldades que a gente tem em avaliar a criatividade é porque a maioria dos instrumentos, quando a gente vai ler em artigos, eles estão focados nessa criatividade através do desenho. Às vezes, quer dizer, muitas das vezes, a criatividade do ser humano não está apenas na parte manual e na parte artística, como desenho, pintura, música, canto. Ela pode estar em outros lugares, como a sua capacidade de raciocinar e de ter uma flexibilidade cognitiva muito grande para dar uma resposta mais criativa para solucionar determinado problema. Então a criatividade ela é um construto que abrange várias áreas, não só a artística, mas esse instrumento aqui, ele é então figural. É através de desenhos que a gente pede para a criança reproduzir a partir de alguns modelos que já são pré-existentes na folha de estímulo, na folha de aplicação desse instrumento. Existe um tempo para cada uma das etapas, são 3 etapas, e a correção dela é um pouco mais delicada, é um pouco mais complexa, porque criando muitos elementos, então você tem que prestar muita atenção para pontuar de forma correta. Ele é um instrumento utilizado com crianças do segundo ano até o 9º ano do ensino fundamental. Foi realizada a pesquisa com crianças de 6 anos a 16 anos de idade, mas ele é utilizado para apenas ensino fundamental. Então essa é uma outra limitação desse instrumento. Se a gente for avaliar um adolescente ou um adulto que tem altas habilidades, esse instrumento de criatividade já não vai poder ser utilizado. E Ângela, qual é a fundamentação teórica, quais resultados a gente consegue adquirir a partir desse instrumento? Então ele divide 4 fatores a criatividade. O primeiro é o enriquecimento de ideias, ou seja, o quanto aquela criança ela é capaz de utilizar ideias novas para enriquecer um problema ali e dar uma resposta nova, mais elaborada, mais complexa. O segundo fator é a emotividade, e é muito interessante porque vai falar sobre a habilidade emocional que a pessoa tem em relação ao medo ou não de receber críticas. Ou seja, ela é uma criança que tem ideias ricas, mas ela tem medo de mostrar essas ideias? Ela tem medo da crítica? Ou ela vai lá e mostra de fato o que ela pensa, independente da crítica do outro? Então a gente vê que o emocional também é um fator muito importante para aparecer esse potencial criativo. O terceiro fator é a preparação criativa, ou seja, a característica de ter um bom controle da impulsividade perante um problema, de poder analisar a maior quantidade de possibilidades de resposta e ter calma suficiente para escolher. Então não adianta eu ter um monte de ideias, não ter medo de mostrar essas ideias, mas ser impulsivo, de não ter uma calma para poder escolher melhor a ideia que se encaixa naquele problema. Então, um autocontrole ali da impulsividade e da emoção para poder criar algo em cima daquele problema. O quarto fator é o aspecto cognitivo, que ele vai falar, apresenta como característica, então, da personalidade, a abertura psicológica, ou seja, diante de problemas incompletos ou sem solução, o quanto eu vou buscar a primeira solução que me vem ou o quanto eu vou buscar soluções diferentes.
eu fico sempre na mesma solução porque eu sei que deu certo e isso é cômodo para mim e eu não quero arriscar. Então ele não vai falar necessariamente de inteligência, das funções cognitivas que a gente avalia com os outros instrumentos. Ele está querendo dizer em relação à flexibilidade e abertura psicológica para apostar em novas ideias ou então ficar naquela mesmice de sempre por saber que aquilo sempre deu certo, então acho que vai dar certo em todas as soluções. E não é necessariamente assim. E a gente sabe que em psicoterapia, esse é um dos aspectos que a gente trabalha com os nossos pacientes. Você ter aprendido na infância que determinado tipo de comportamento te protegia, te ajudou a sobreviver naquele ambiente, ou você conseguia com esse comportamento tirar vantagens e manipular de certa forma o ambiente para ter o que você queria, na vida adulta esse comportamento já pode estar disfuncional. Mas por você ter aprendido lá atrás, você acha que sempre usar aquilo vai ser positivo. E não necessariamente. Então a gente vai perceber que a gente precisa flexibilizar de acordo com o momento que a gente está vivendo, de acordo com a situação, de acordo com o contexto e com a pessoa que você está ali se relacionando. E por fim, ele dá então o fator geral. Então ele vai colocar se é um índice alto, médio ou baixo em relação à criatividade geral, que vai apresentar como característica uma inquietação perante um problema, um desconforto que vai mover ela para buscar uma solução melhor. A criança, ela tem uma motivação suficiente para utilizar desse enriquecimento de ideias e dessa criatividade para procurar soluções mais eficazes? Ou não tem essa motivação, ela não se inquieta, ela prefere ficar ali no comodismo, né? Então essas são algumas características que a gente consegue avaliar com esse instrumento. Então é o único instrumento que a gente tem validado para avaliar a criatividade, ou seja, se você avalia crianças que tenham altas habilidades, é muito importante que você tenha esse instrumento. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.